Nossa, pô, um time que fica muito interessante, né? E pode apresentar... Wendel. O Wendel tá muito bem. Ô, Bob, e o terceiro Cruzeiro e Fluminense da temporada? Terceiro, né? São Paulo. Cruzeiro e São Paulo. Deixa eu só completar agora, um detalhe aqui sobre o Atlético. O Atlético hoje está vivendo um dia de luto, né? Pelo falecimento do pai do goleiro Vitor, o seu José Bage. Faleceu, o Vitor foi liberado, foi para o interior de São Paulo para acompanhar, enfim, os procedimentos e tal. E o Atlético joga amanhã pela Libertadores contra o Godoy Cruz. Jogo no Independência. O Atlético está classificado, né, mas é um jogo pela Libertadores. O Vitor, se voltar, se estiver com a cabeça boa, e aí pelo que a gente conversou com o pessoal do Atlético, a decisão de jogar ou não é do Vitor Como amanhã. deve ser, nesse caso. Né? Deve ser. Nesse caso. A boa notícia para o Atlético é que talvez o Marcos Rocha esteja liberado para jogar. E, de fato, é importante, já que o Carlos César terminou o jogo contra o Flamengo machucado, né? Então, o Rocha seria um bom retorno. E não tem o Rafael Carioca, que está suspenso. Então, para manter essa estrutura de time aí que a gente está falando, deve entrar o Iago ali no meio de campo, no lugar do Carioca, e aí joga Dilson, Iago e o Elias para esse jogo de amanhã, tá certo? Tá certo. Vamos para o terceiro Cruzeiro e São Paulo da temporada. E mais uma vez, quando a gente analisou o lado do São Paulo, aqui o Rogério Ceni dizendo que o time dele jogou mais, mas o Cruzeiro saiu com a vitória. Também tem a ver, e eu falava isso aqui durante a discussão, tem a ver com característica do próprio Cruzeiro, não tem não, Bob? O Cruzeiro não é um time que faz questão de ficar com a bola o tempo todo. Tanto que teve 40% de posse de bola jogando em casa. Então, aí eu fico perguntando qual que é enfim, o critério para dizer jogar mais. Jogar mais é passar mais tempo com a bola. Ok, o São Paulo ficou mais tempo com a bola, mas não acho que tecnicamente tenha criado mais, tenha chegado mais ao gol, tenha se desenvolvido mais dentro de campo, tido mais oportunidades. O primeiro tempo foi um tédio, né? A verdade é essa. O primeiro tempo do jogo foi um tédio. Dois times com a carga emocional muito pesada, entraram em campo realmente muito pesados, cada um teve uma oportunidade ali no primeiro tempo, mas o jogo ficou legal no segundo tempo. Logo depois do gol do Ábila, foi uma jogada rapidinha ali, né? O Henrique pega a bola, já bate o lateral rápido para o Alisson acha o Ábila para fazer o gol. Aí o jogo deu uma esquentada, né? Inclusive com a entrada de jogadores, o Cuca depois fechou um pouco mais, o Mano fechou o meio de campo, né? O São Paulo foi um pouco mais acima, botou centroavantes, botou o Gilberto junto com o Lucas Prato, o jogo ficou mais legal no segundo tempo, mas não foi assim... o São Paulo jogou mais e acabou perdendo. Acho que não. Os dois times tiveram poucas oportunidades e uma delas o Cruzeiro conseguiu fazer o gol. O Oscar e o Aliati não estavam aqui quando a gente começou a falar. Eu queria ouvir a opinião deles sobre a partida. Não, eu estou achando no São Paulo, Aliati, amigos, que o Rogério está achando que o time sempre joga bem melhor que os outros até o final do ano. O Rogério está... Falou isso. Ele está com uma declaração muito evidente, muito clara, de que não está tão seguro assim como técnico, né? O Rogério tem um tamanho enorme, ele é uma figura marcante na história do São Paulo, do futebol brasileiro. Eu acho que ele pode ficar mais transparente nas entrevistas dele e falar, olha, o time está com defeito aqui, ali, etc. Precisa arrumar isso, precisa arrumar aquilo. Não jogamos tão bem como adversário. Em alguns momentos isso vai acontecer, seguramente. Não é preciso ter esse discurso de que, olha, está tudo muito certo, está tudo muito seguro, quando não está. O São Paulo ainda... E eu acho que o problema maior do São Paulo mesmo é elenco, é falta de recurso para poder fazer o time jogar bem. Dá para fazer uma mágica ali de deixar o time um pouco melhor, dependendo do esquema tático e técnico que vai ser montado. Existiram ontem, Oscar, dois São Paulos, né? O São Paulo de antes do gol do Ábila, e o São Paulo depois do gol do Ábila. O São Paulo de antes do gol do Ábila entrou com um esquema diferente, com 3-4-2-1. O Rogério fez modificações de peça também e de esquema. Esse time teve problemas, mas ele teve certa composição defensiva ali razoável. Depois do gol, o Rogério desfaz esse esquema, porque naturalmente precisa de uma equipe mais ofensiva para buscar o gol. Aí é o período que fica mais tempo com a bola e com a bola não sabe o que fazer. É quando mais tem a posse de bola que o São Paulo joga pior. O São Paulo passa o segundo tempo inteiro com a bola, muito por uma opção do Cruzeiro,
muito por tática do Cruzeiro, mas o São Paulo fica com a bola no segundo tempo e não cria chance de gol, não sabe o que fazer. A última boa chance de gol do São Paulo é com o Luiz Araújo logo depois do gol do Ábila. O Luiz Araújo entrou no intervalo do jogo quando ainda estava 0-0. Depois disso, o São Paulo fica trocando passes, fica tentando se aproximar da área, mas o Cruzeiro muito bem fechado não deixa. O São Paulo começa a alçar algumas bolas na área. Em uma delas o Gilberto domina bem, faz um giro interessante, mas também não chega a ser uma grande ameaça. Mas a questão é que o São Paulo, com a bola, depois de desfazer o esquema que o Rogério propôs inicialmente, foi aí que ele foi mais preocupante, que ele não soube o que fazer, ele não teve triangulações, ele não teve jogadas que você vê envolvimento coletivo, ele não teve alternativas, não teve opções. E ali o São Paulo foi mais preocupante. O Bob, você falava de dois clubes chegando igualmente pressionados, tinha muito papo em cima dos próprios treinadores também. Que resposta você acha que o Mano deu? Ele manteve a convicção, pelo que a gente entende, né? A forma de jogar do time não mudou tanto. Né? Na verdade, ele jogou com o que ele tinha. Assim, também teve isso. O Cruzeiro estava, se a gente contar os caras que são realmente titulares, ou que eram até outro dia, pelo menos 5 jogadores. Né? O Manuel, que já está machucado e vai ficar mais um tempo machucado. O Ezequiel, né, que agora foi divulgado que ele tem uma inflamação na bacia e tal. Então precisa saber quando é que ele vai voltar. Jogou com o Romero, que é um volante, na lateral direito. Até achar, assim, havia possibilidade de jogar o Hudson na lateral, o Romero no meio, mas o Mano, como o Romero já fez essa função, ele acabou jogando ali na lateral, não comprometeu um outro erro, mas jogou tranquilo. Né? O Sobis, que continua machucado, e isso dificulta o toque de bola, a tabela, especialmente do Arrascaeta lá na frente, porque ele encurta mais. O Ábila tem outra característica. Enfim, ele jogou com o que ele tinha. Tanto que na hora de mexer no time, que foi necessário mexer no time, quer dizer, ele não tinha um jogador em campo para mudar, para dar um gás ofensivo. Ele precisou colocar o Lucas Silva ali no meio de campo para fechar um pouco mais, né, para garantir o resultado, e acho que acertou também nessa daí. O detalhe é que, assim, a vitória é um bálsamo milagroso, então dá sempre uma tranquilidade, né? Vai ter uma semana para trabalhar, para recuperar jogadores, até jogar contra o Sport lá em Recife no próximo fim de semana. Então, isso tranquiliza o ambiente que estava realmente de muita tensão, de muita cobrança em cima do Cruzeiro. Boa, para a gente encerrar, já tinha um internauta ali saudando a volta do Fábio. Ah, sim. Voltou, e acho que o Mano foi muito coerente na forma como ele escolheu isso. Né? O Fábio, um grande ídolo do Cruzeiro, o jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, ficou esse tempo fora, foi muito bem substituído pelo Rafael. O Rafael cumpriu, né, em altíssimo nível, mas o Fábio merecia a chance de voltar a ser titular quando tivesse totalmente recuperado. O que fez o Mano? Combinou com eles. As competições que o Rafael começou jogando, ele continua jogando, né, até você ter a sua oportunidade. Campeonato Brasileiro, volta o Fábio e, se continuar em alto nível, deverá ser o titular. Outro que jogou 90 minutos e eu acho que também foi bem, né? Claro que fisicamente ainda vai evoluir muito, é o Dedé. Isso também dá tranquilidade para o torcedor do Cruzeiro. Acho que o Dedé vai ser, se não se machucar de novo, vai ser titular quando o Manuel voltar. A zaga deve ser Manuel e Léo. Manuel e Dedé, com o Léo como uma ótima opção também ali da defesa. O Bob. O Dedé, aliás, jogou do jogo aéreo do Dedé ontem, foi espetacular. Muito bem. Muito bem no jogo aéreo do Dedé ontem. Espetacular. E Bob, na questão do goleiro, o Fábio ele volta e fica, não sai mais, a sua opinião? Ou pode, o Mano considera, de repente, fazer revezamento de competição? O Rafael joga uma, o Fábio joga outra, por exemplo, Copa do Brasil, brasileiro? Não, acho que não. Até, assim, ouvindo, né, o que o Mano disse aí nos últimos dias, negócio de revezar goleiro é difícil, né? Porque goleiro é mais do que posição, é um cargo de confiança, né? Então, é preciso ter essa regularidade. Acho que o Fábio fica, e o Rafael, né, que acho que tem um potencial incrível, né, vai entender esse momento, e ele tem uma longa carreira. Mas nesse momento, acho que o Fábio volta e fica. Eu ouvi a entrevista do Mano antes de começar a partida ontem no PFC, no Premier, e ele perguntaram para ele a respeito. Ele falou, não, eu falei para o Fábio quando ele voltou o seguinte, Fábio, o Rafael está bem. Espera começar uma competição e aí a gente começa do zero. Aí ele falou, agora está começando uma competição, então por tudo que ele representa e por tudo que ele joga, ele é meu titular. E aí ele chamou os dois e explicou que agora ele ia a coerência. Começou uma competição, o cara que saiu por lesão vai ter oportunidade, ele falou isso na entrevista.
Bob Faria, obrigado pela participação no Seleção Sport TV. Um abraço, amigo. Valeu, meus amigos. Até a próxima. Ó, já cortamos contato com o Bob, não? Queria dar um recado para ele. Tá aí ainda, Bob? Tô aqui. Diga. Amanhã tô em Belo Horizonte, hein? Vai me levar Opa! para comer aquela canjiquinha, não? Bora. Tá fechado. Então tá fechado. Valeu, Você sabe valeu. que tá tendo festival de gastronomia na cidade. Tá muito legal. Tamo junto. Festival de gastronomia com canjiquinha. Que combinação maravilhosa. Até amanhã, Bob. Valeu. Falou, Obrigado. valeu.